Buscai o bem e não o mal, para que vivais. O Cenevan atua em diversas áreas, como por exemplo na área de música. Todos nós desejamos uma vida mais feliz e lutamos por dias melhores. Creio que você também. Qual será o segredo de uma sociedade mais justa e equilibrada? Fique atento à mensagem Buscai-me e vivei, porque Deus tem a receita ideal para uma vida melhor. Em Amós, no capítulo 5 e versículo 4, lemos as seguintes palavras: Porque diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Ao lermos os livros bíblicos, os chamados profetas menores, encontramos diversas advertências do Senhor Deus ao povo. Entre muitas, a que tomamos por base desta mensagem, buscai-me e vivei. Por que razão teria Deus feito tal exortação? Se Deus fez esta recomendação, certamente o povo não estava vivendo conforme a sua vontade. O povo não estava vivendo conforme o propósito do coração de Deus. Quantas vezes o homem vive regaladamente, sem se preocupar com o propósito para o qual fora criado? E eu creio que você sabe, todos fomos criados para louvor da glória de Deus. Portanto, devemos viver de tal maneira que o agrademos. Devemos viver de tal maneira que alegremos o coração do Pai, o coração do Criador. A Bíblia nos diz, no Salmo 113, versículo 5, essas palavras muito lindas. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Certamente, na época do profeta Amós, Deus se curvou para ver como estava a sociedade na época, como estava vivendo o povo. E não foram coisas agradáveis a que ele viu. A palavra de Deus registra como estava a sociedade da época para nosso ensino. Daí a advertência do Senhor: buscai-me e vivei. Nos nossos dias, podemos comparar com os dias do profeta Amós e pedir a Deus a misericórdia. Vejamos alguns pecados vigentes naquela época. No versículo 7 do mesmo capítulo, lemos que havia perversão do juízo. No versículo 10, que havia aborrecimento da repreensão. No versículo 11, nos diz que detestavam o que falava em sinceridade. Amavam mais a mentira do que a verdade. Que coisa triste, não? No versículo 12, está registrado: opressão do pobre, afligiam o justo, e havia ainda o desprezo ao necessitado. Esse era o quadro escuro da sociedade na época do profeta Amós. Por acaso, nos nossos dias, não encontramos os mesmos pecados? Infelizmente, temos que dizer que sim. Quem não vê ou não ouve através dos noticiários, na TV, nos jornais, coisas semelhantes, um quadro semelhante a essa sociedade? Há uma inversão de valores nos nossos dias. Nossas crianças e jovens, através dos programas que recebem em suas mentes diariamente, não estão mais amando a correção, não estão sendo ensinados a amar a correção, a respeitar, a apreciar a correção. Nós estamos vendo jovens rebeldes, adolescentes rebeldes, que não amam mais a correção, a repreensão dos mais velhos, a repreensão dos pais. Que coisa triste. Outra coisa, o desrespeito tornou-se corriqueiro, infelizmente. A figura respeitada do juiz está sendo denegrida pelos escândalos de corrupção. O justo é zombado. Em lugar de ser venerado, admirado como padrão de conduta. E quanto ao pobre, será que temos nos preocupado com o menos favorecido?
Será que temos nos preocupado com aquele que nada tem? Será que temos dado a nossa mão de ajuda para eles? Ou temos oprimido? E mais do que isso, às vezes até desprezado. E quantas vezes até tiramos aquilo que ele não tem? Isso é triste, não é? Mas a grande verdade é que Deus se curva nos céus para ver o que está acontecendo, tanto nos céus como na terra. Por acaso não estamos vivendo a mesma sociedade, a mesma dura realidade nos nossos dias? O espírito de Satanás, que operou desde o princípio, é o mesmo. Ele é que cega o homem para não ver a verdade, para não viver a verdade, para viver egoisticamente. E isso é muito triste. Os homens têm se deixado arrastar pela visão de Satanás, não têm olhado para Deus, não têm buscado ao Senhor, não têm atentado para este conselho, para esta advertência da palavra de Deus, quando diz: buscai-me e vivei. Todos desejamos uma vida de justiça, uma vida de paz, uma vida de alegria, mas nem todos nos preocupamos em buscar ao Senhor para termos esta vida de alegria, de justiça e de paz. Alguns dizem: não há mais jeito para a humanidade está perdida, mas Deus não perde a esperança com a humanidade. Deus sempre está pronto a dizer: buscai-me e vivei. Chega de viver egoisticamente. Busquemos a Deus, busquemos a face do Senhor. O salmista dizia: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. E nós podemos também procurar saciar a sede da nossa alma buscando ao Senhor. O quadro é muito triste, não é? Mas graças a Deus que podemos obedecer essa advertência, amar essa advertência, tomar para a nossa vida esse conselho e seguir uma vida de paz, uma vida de justiça, uma vida de maior tranquilidade. E nós só podemos adquirir esta paz, essa tranquilidade, essa alegria no viver, essa vida de justiça, se nós olharmos para cima, se nós olharmos para Deus, se nós buscarmos a face do Senhor, se nós atentarmos para a sua advertência, quando diz: buscai-me e vivei. Você sabia que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Pois é, a sentença está lavrada. A sentença não é favorável ao pecador. A sentença é de separação. A sentença é de morte. Mas Deus providenciou um meio, um escape, uma válvula de escape para a humanidade, para o pecador. Talvez você esteja vendo todo esse quadro na sociedade, ou talvez você seja um desses opressores, um desses que não fazem o bem, um desses que não olha para o necessitado, um desses que despreza até aquele que nada tem, em vez de dar a mão, um desses que não ama a repreensão. Mas Deus tem uma solução também para a sua vida. Ele diz: buscai-me e vivei. Se você quer uma vida melhor, se você quer uma vida de paz, se você quer uma vida de tranquilidade, e não há tranquilidade sem uma consciência tranquila, não há tranquilidade sem uma consciência perdoada, sem uma alma perdoada por Jesus. E só há perdão através da cruz, através da morte de Jesus. Se você olhar para a cruz, você está buscando a Deus, você está achando a vida. Jesus disse certa vez, lemos em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É esta vida que Jesus está oferecendo a você hoje. Eu quero deixar com você essa mensagem. Guarde esta frase no seu coração. Repita, memorize e busque a Deus. Buscai-me e vivei. E tenho certeza que sua vida vai ser muito mais feliz,
você vai viver uma vida de sorriso, de paz e de muita alegria. Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai, em nome de Jesus, o ouvinte, o telespectador deste programa. Pai, que as palavras, Senhor, que não são minhas, mas que são as Tuas palavras, possam achar lugar neste coração necessitado, neste coração aflito, neste coração que até aqui tem procurado, Senhor, mas não achou, tem procurado em outras fontes esta vida de paz, de equilíbrio, de alegria, de justiça. Mas Tu podes dar, Pai, porque de hoje em diante ele tem ouvido e vai buscar a Tua face para viver. Em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Amém.